Olha, o São Paulo hoje enfrenta um dilema clássico do futebol moderno. Após o jogo contra o Santos, o atacante Luciano sentiu dores na coxa e o diagnóstico foi de sobrecarga muscular. O clube já sinaliza que vai poupá-lo, mesmo que os exames digam que ele tem condições de jogo. E aí que entra a nossa questão, né? Em um campeonato tão disputado, abrir mão de um jogador-chave por pura precaução é a decisão mais inteligente? Eu vou defender que essa é uma gestão de risco moderna e, na verdade, essencial. E eu vou argumentar que no futebol brasileiro essa cautela toda pode ser um luxo, sabe? Um luxo caro que custa pontos decisivos e quebra o ritmo de um time que precisa de embalo agora. Para mim, a decisão é um exemplo claro de gestão de carga. Uma filosofia que já domina o esporte de elite no mundo todo. Uma sobrecarga não é apenas um cansaço. É o último aviso antes de uma ruptura muscular. Ignorar isso por um jogo seria apostar a temporada inteira por causa de 3 pontos. O fato de o departamento médico, mesmo liberando o atleta, sugerir que ele seja preservado, isso mostra que o risco de uma lesão grave é real, é iminente. É um investimento na saúde do seu principal jogador. Eu entendo a lógica, claro, a ciência do esporte e tudo mais, mas o Campeonato Brasileiro tem uma dinâmica própria. Não é só física, é também mental. A avaliação diz apenas uma sobrecarga muscular, o que para mim sugere que não há um dano estrutural ali. Se ele pode jogar mesmo que não esteja 100%, a presença dele em campo já intimida o adversário, inspira os companheiros. Abrir mão disso por uma precaução que talvez nem seja necessária, pode custar um resultado positivo. E o impacto de 2, 3 pontos perdidos agora no começo é uma coisa que se arrasta por meses, sabe? Mina a confiança. Mas aí, você está comparando um risco concreto, que é a lesão, com um benefício que é hipotético. O risco de uma lesão muscular que o tiraria por 6, 8 semanas é altíssimo nesse cenário. O material diz que ele ficou em tratamento separado do resto do time. Isso não é um procedimento padrão para um simples cansaço, né? A comissão técnica, para mim, está sendo pragmática. É melhor sentir a falta dele por um jogo do que por 1/3 do campeonato. Peraí. Mas o pragmatismo não deveria considerar o outro lado também? O texto é claro, diz que a tendência é preservá-lo mesmo se tiver condições de jogar. Isso, para mim, soa mais como um excesso de zelo do que uma necessidade clínica real. E isso se conecta diretamente com a questão do ritmo que eu falei. Um time de futebol vive de momento. Perder seu artilheiro voluntariamente quebra essa sequência. Você fala do risco da lesão e eu falo do risco, que é igualmente concreto, de perder pontos que, lá no final, separam um campeão de um time que vai para a pré-Libertadores. É um ponto válido. A perda técnica imediata é inegável, com certeza. Mas eu vejo que a comissão técnica já tenta mitigar isso. O treino foi focado em cruzamentos, em finalizações, buscando alternativas ofensivas. Isso mostra que existe um planejamento para a ausência dele, um sacrifício calculado. É uma visão de longo prazo. Eu já vi tantos times insistirem com um jogador nesse estado e o perderem justo na reta final do campeonato. A torcida que hoje pede ele em campo é a mesmíssima que depois culparia o departamento médico pela lesão. Desculpa, mas treinar cruzamento não substitui um artilheiro. É uma solução paliativa, uma tentativa de reduzir o dano, só isso. Um jogador como o Luciano decide um jogo num lance individual, algo que não se treina coletivamente, e tem um impacto moral, sabe? Qual a mensagem que o clube passa para o elenco? Que estamos com medo de arriscar? Num campeonato nivelado como o nosso, ter a coragem de colocar seus melhores em campo pode ser o diferencial. É uma aposta, sim, concordo. Mas ficar na defensiva também é uma aposta, só com um potencial de retorno bem menor. No fim, eu reafirmo minha posição. A decisão de poupar o Luciano, embora seja dolorosa no curto prazo, representa a abordagem mais estratégica e profissional. É priorizar a sustentabilidade do elenco ao longo de 38 rodadas, o que, para mim, é a marca de um clube que pensa em ser campeão e não apenas em ganhar o próximo jogo. Já eu mantenho que no contexto do futebol brasileiro, cada jogo é uma final.
Se existe uma janela mesmo que pequena para utilizar um atleta decisivo sem um diagnóstico claro de lesão, essa janela tem que ser aproveitada. O medo de um risco futuro não pode paralisar a busca por uma vitória no presente, porque são essas vitórias que constroem a campanha de um título. Fica claro que essa situação toda expõe o grande cabo de guerra da gestão esportiva, né? A ciência e o planejamento de longo prazo contra a paixão e a necessidade do resultado imediato. O material nos deixa pensando sobre qual tipo de risco, afinal, é mais inteligente correr nesse cenário tão imprevisível do futebol.